Acabamos de saborear os pratos da refeição. A gente já fez o chupibona potolá. Agora vamos dar continuidade com a parte da palestra. Primeiro vou convidar então o reverendo Oikawa de Marília para suas palavras de palestra nesse dia de hoje. Onegaishimasu. Quando confiamos que o voto inconcebível de Amida nos salva e assegura o nascimento na terra pura, surge em nosso coração o desejo de recitar o Nembutsu. Nesse mesmo momento recebemos a dádiva de termos sido abraçados, protegidos e nunca mais abandonados. Precisamos conscientizar-nos de que o voto original de Amida não faz distinção entre jovens e velhos, bons e maus. Só a fé é essencial. Isso significa que o voto tem por fim salvar aqueles a quem afligem profundos males kármicos e intensas paixões maléficas. Assim, ao confiarmos no voto original, não dependemos de outras práticas virtuosas, porque não há bem superior ao Nembutsu. Nem precisamos temer o mal, pois não há mal capaz de impedir o voto original de Amida. Eis algumas das palavras do mestre. Boa tarde. Boa tarde. Fazer uma palestra depois que todo mundo almoçou é convidar para dormir, né? Mas eu só vou falar meia hora, o Mário Sensei vai falar 1h30, que o Mário Sensei gosta de falar e eu não. Quem é de Osasco aqui? Esse aqui veio de Osasco. Foi feito lá em Osasco, trouxeram lá de Osasco esse parlatório. Obrigada, Osasco. Realmente não tinha aqui. E o pessoal fez lá e trouxeram de lá até aqui. Realmente eu sou muito grato, o pessoal daqui também, ao pessoal de Osasco. Menos. Mário Sensei começou a falar sobre pescar, peixe. Eu falei, será que o Mário Sensei vai declarar o voto dele? Ainda bem que ele não declarou, né? Não é mais uma guerra. Eu tive conversando com o pessoal do Grupo 1 sobre o budismo da forma como eu vejo. E uma das pessoas responsáveis de ter me ensinado a ver o budismo da forma como eu vejo é o patriarca que esteve no mês passado aqui no Brasil. A gente fala patriarca, mas muitas vezes a gente não entende bem o que é patriarca. É a figura máxima do budismo na Terra Pura, descendente de Shinan Shonin. Eu carrego, e é pesado, hein? Carrego o Shinan Shonin para todo lado. É uma pessoa que eu admiro muito. Nunca chegarei aos pés dos ensinamentos que ele nos deixou, mas eu já disse ao pessoal do Grupo 1, é um revolucionário, não só do aspecto religioso, mas filosófico, da humanidade. Então é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Outro é o que está lá, Renyo Shonin. Se não fosse ele, a nossa congregação não estaria hoje. Talvez nem existisse.
existisse, ou pelo menos seria o mínimo, não estaríamos nem talvez no Brasil. Fora isso, Mário Sensei, quantas vezes ele casou? 5 vezes. Quantos filhos ele teve, Sensei? 27 filhos. E o último filho ele fez com 82 anos. E é monge. É uma figura excepcional. E é um bastardo. Ele é um filho bastardo. Foi rejeitado, discriminado. E foi quem permitiu que a nossa congregação crescesse de tal maneira como está hoje. Eu pensei, quando eu fui para o Japão para estudar, pensei, vou encontrar uma figura dessa. É único, não tem dois. É impressionante. Se vocês tiverem oportunidade, leiam um pouco sobre ele, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Se não fosse ele, eu não seria monge nunca, né? Então, eu tenho uma grande gratidão por ele. Bom, mas eu estava falando sobre o patriarca, é como se fosse o papa da nossa congregação, que é a figura máxima do budismo da Terra Pura. Eu, quando fui estudar no Japão, ele foi meu professor. Ele não era patriarca na época, e ele foi professor dessa matéria Tanisho, que eu leciono lá no Bukkyo Gakuin, porque foi a única matéria, na realidade, que eu aprendi devidamente, que ele me explicou, não só a mim, né, mas a todos os alunos, de uma forma muito simples. E se não fosse ele, talvez eu não me apaixonasse tanto por esse livro. E esse livro é estudado nos cursos de filosofia do mundo todo. E tive a oportunidade de ir na Unicamp assistir um congresso de filosofia em que foi discutido parte desse livro. Então, quem tiver a oportunidade, leiam esse livro, não só no aspecto religioso, mas sobretudo no aspecto filosófico. Vale a pena estudar. Bom, como eu disse para vocês, o patriarca esteve aqui o mês passado no congresso, e encontrei ele em Lins também, porque antes de Atibaia ele rodou por várias cidades, e ele disse que lembrava de mim quando lecionou para mim lá, para todos nós, e eu fiquei agradecido, porque realmente é uma pessoa que me motivou a estudar um pouco mais, porque não é fácil. Você vai lá para estudar o budismo, não é uma linguagem japonesa normal, ela é uma linguagem budista japonesa, então ela é muito mais difícil, porque a gente nunca ouviu certos termos e somos obrigados a estudar. E ele publicou este livro. Quem aqui esteve no congresso lá em Atibaia? Levanta a mão. Quem leu este livro? Levanta a mão. Quem entendeu esse livro? Levanta a mão. Quase ninguém, Sensei. Eu tinha pedido para o Mário Sensei trazer esse livro, que eu ia entregar para quem não foi, mas a maioria que foi, então todo mundo recebeu esse livro. Pode cobrar do Mário Sensei por minha conta. É um livro curioso para aqueles que leram e para aqueles que não leram também. Eu li esse livro algumas vezes. E esse livro, curiosamente, ele é muito mais fácil de ler, ou menos difícil de ler, se você ler de trás para frente. Curioso esse livro. Se você começar a ler do início para o fim, você vai ter mais dificuldade de entender. Se você ler do fim para a frente, provavelmente você vai entender com menos dificuldade. Façam esse teste. Curiosamente é interessante. E na realidade,
a essência desse livro está na introdução e no pós-fásico. Se você ler direitinho a introdução e pós-fásico, na realidade está a essência desse livro todo. Ele, quando foi lecionar, ele explicava assim com uma facilidade incrível. Além de ele contar partes da vida pessoal dele, tanto é verdade que você não podia entrar com celular, não podia gravar, não podia fotografar, não podia nada. Ele falava as questões pessoais dele também, e isso aproximava, apesar da diferença, né? A gente não tem acesso a ele. Aproximava a gente como um ser humano normal, porque ele não é normal, né? Ele é um líder. A gente normalmente não tem acesso a ele. Mas como ele era professor da gente, a gente acabou tendo um acesso maior, mas todo mundo tinha até medo de fazer pergunta para ele. Tamanho era o respeito que a gente tinha por ele. E nesse livro, ele fala uma coisa interessante aqui no pós-fásico, que na realidade ele retrata a nossa atual situação na congregação e dá um puxão de orelha em todos nós monges. Esse livro foi publicado no Japão e traduzido aqui pelo Mário Sensei e pelo pessoal. Mas ele retrata a nossa realidade aqui. Ele diz aqui, no pós-fásico: no entanto, nessa conjuntura, tenho dúvidas se nós, religiosos, transmitimos da melhor forma os ensinamentos do Buda Shakyamuni e do Mestre Shinran. Todos nós sabemos que a nossa congregação está acabando. Mesmo lá no Japão, se diz que deve durar só mais 30 anos. Eu acho que uma das razões está aqui nessa frase, de ele ter dito que nem nós, os monges, estamos transmitindo devidamente os ensinamentos de Siddhartha e o ensinamento de Shinran Shonin. Eu, coincidentemente, cuido de crianças lá em Marília, e essas crianças têm me ensinado muito, muito, ao ponto de dizer para essas crianças que elas que estão educando os pais no caminho da busca da espiritualidade e do despertar da fé. Tenho absoluta certeza que é assim que acontece. Fora isso, eu recebo praticamente todos os dias pessoas em busca dos conhecimentos budistas e, ao mesmo tempo, busca de soluções pessoais. Eu já disse hoje aqui no grupo, em que Siddhartha diz que todas as respostas dos nossos questionamentos não estão nos livros, está dentro da gente. E a gente fica buscando resposta fora da gente e a gente não encontra. Eu disse para o pessoal aqui, dou aula para 2 padres jovens. Fora isso, eu atendo pessoas depressivas, pessoas suicidas, famílias inteiras depressivas, e vejo que o budismo tem ajudado. Estudo o budismo com uma psiquiatra que já há 35 anos está nessa área, e ela diz que atualmente ela percebe que muitas coisas que os pacientes dela trazem é espiritual. Então ela se sentiu na necessidade de buscar os conhecimentos espirituais, e como ela é descendente de japoneses, eu por acaso fui na casa dela um dia realizar uma missa, um ofício em memória dos ancestrais dela, e comentei algumas coisas sobre o que eu encontrava, e nem sabia que ela era psiquiatra, de uma jovem de 13 anos, descendente de japoneses, que ela se cortava. E eu perguntei para ela, essa menina de 13 anos, por que ela se cortava. Ela disse que a dor interior era tão grande que ela precisava se cortar, e quando cortava o braço, parece que aliviava, só que a dor voltava
2 vezes mais forte, e ela ainda cortava mais profundamente. Eu, por acaso, contei esse fato, porque tinham vários jovens nesse dia, quando fui realizar a missa lá residencial. Aí depois ela veio conversar comigo, que ela estava cuidando de uma pessoa muito próxima dela, em mesma situação, e ela não conseguia encontrar uma explicação lógica, científica, e não estava em livro nenhum. A partir daí, quando ela está lá na região, porque ela não mora lá na região, a gente passou a estudar junto o budismo. E devo dizer para vocês que o budismo é muito antes da evolução da ciência. E mesmo naquela época, Siddhartha já dizia que as respostas moram dentro da gente. Tem um advogado muito famoso lá em Marília, inclusive ele é advogado de juízes. Ele passou por um período de muita dificuldade e por acaso apareceu lá no templo. Eu não vou contar detalhes, senão vocês vão acabar conhecendo essa figura. E por algumas circunstâncias, ele tem um vínculo com a colônia japonesa. Ele não é descendente, não é japonês, não tem vínculo nenhum, mas por uma certa circunstância, ele acabou chegando lá no templo, porque tem uma pessoa muito próxima dele que é descendente. Ele chegou lacrimejando, não disse nada, ele ficou sentado. Eu rezei, ele continuou chorando. Nesse dia ele foi embora. Na semana seguinte ele me ligou dizendo: olha, eu estou querendo ir aí. Eles vêm. Mesma coisa. Chegou, ele sentado, chorando, eu rezando. Terminou, ele foi embora. Na terceira semana, passamos a estudar o budismo junto. Inclusive eu comecei exatamente com esse livro Tanisho. Acreditem vocês ou não, ele começou a encontrar respostas, porque ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ele começou a encontrar respostas dentro dele, eu sem dizer praticamente nada, encontrando respostas e respostas e respostas, e ele foi se acalmando. E hoje, de vez em quando ele vem lá, a gente só reza e não precisamos falar mais nada. Eu já dei vários livros para ele. Outro caso que eu acho espetacular. Veja bem, não sou eu que ajudo, é os ensinamentos, é a gente rezar, a gente acender a vela, fazer a oferenda do incenso. Tem uma senhora lá em Marília, inclusive pedi para ela escrever uma matéria, e espero que o jornal da nossa congregação publique. Ela tinha uma filha de 42 anos que morre de repente, em uma semana ela morre. Logo em seguida, ela descobre que tem câncer e entra em desespero. Só que essa senhora, todos os domingos, ela vai lá no ofício matinal. Mas a gente, assim, conversava, mas... E aí, começaram a acontecer esses problemas na vida dela, e ela disse assim para mim: é hora de eu acreditar nas palavras que eu transmitia, e ao mesmo tempo, acreditar ainda mais em Amida-sama. Veja bem, eu nunca disse nada que ela deveria fazer isso ou aquilo. Ela passou a ir a Barretos, fazer o tratamento de câncer. Sexta-feira, foi o último tratamento dela em Barretos, e ela está muito bem. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento que ela estava com problema da filha dela ter sofrido, ela está com câncer, ela poderia ter entrado em desespero? Não, é o contrário. Exatamente por ter se encontrado com os ensinamentos budistas, ela se fortaleceu. E lá em Barretos, ela dizia assim para mim: eu todo dia, toda vez que eu vou lá, fico pronunciando Namandalas. Não estou pedindo
para ser curada. Eu só estou pronunciando na Mandaut. Quer queira ou não, deve ter ajudado. Todos nós sabemos que quando nós estamos com o lado emocional, alguma coisa abalado, as doenças moram dentro da gente. E essas doenças afloram. Eu de vez em quando converso com algumas pessoas e digo, olha, o que acontece na vida da gente é para nos fortalecer, não é para enfraquecer. O desafio existe porque nós precisamos nos fortalecer. Não é para a gente ficar abatido quando acontece alguma dificuldade em nossa vida. É o contrário. Está nos trazendo um motivo para a gente se fortalecer. A gente se fortalecer. Não é apenas acreditar no médico. É a gente precisa se fortalecer. Através da fé. Através do Shinjin que tanto Shinan Shonin pregou. E essa senhora hoje, preocupada em cuidar dos netos também, vê-los crescer, ela disse assim para mim, é fé, acreditar, crer. Eu querendo transmitir o ensinamento e ela que está me ensinando. Por isso, o budismo é para todos, e o budismo é uma oportunidade única para a gente se encontrar. Acreditem, não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ser budista, nunca disse isso e jamais diria, mas qualquer religião que seja, é uma oportunidade única para que a gente possa se encontrar com a gente mesmo. Essa busca é importante. E a gente fica buscando só fora da gente. A gente quer buscar coisas materiais, quer buscar, quanto mais eu tenho, menos alguém tem. E a gente não lembra disso, porque o nosso ego não nos permite. Eu estou ajudando a criar bandidos, porque eu quero demais. O meu ego me faz buscar e fazer com que eu crie esses bandidos. Mas eu não penso desse jeito. Eu penso, eu preciso cuidar de mim. E não é verdade. Quando existe um termo no budismo que a gente chama de caminho do equilíbrio, o caminho do meio, a gente precisa ter a oportunidade de percorrer esse caminho. Quando a gente quer demais, significa alguém tem de menos. Precisamos encontrar o nosso meio termo, o nosso equilíbrio e vivemos a nossa vida espiritual aqui na Terra. Estar aqui estudando o budismo apenas com a intelectualidade é horrível. Não vai chegar a lugar nenhum. É praticar, acender a vela, fazer a oferenda do incenso, juntar as palmas das mãos. É o mínimo que a gente tem que fazer. Se a gente não começar por aqui, a gente só vai ficar na intelectualidade. Isso é horrível. Eu, como cuido de crianças, eu percebo que as crianças adoram vir aqui, fazer a oferenda do incenso, acender a vela, fazer direitinho, porque existe um ritual, e eu ensino o ritual para as crianças. As crianças vêm aqui na frente, rezam, batem o sino, tem uns que derrubam o sino, mas faz parte do aprendizado e da vivência. Estamos vivendo um mundo em que todos nós temos um vasto conhecimento de tudo, e as crianças, sobretudo hoje, com a internet, com tanta coisa, mas a gente está cada vez mais distante da gente mesmo. A gente vive mais isolado, a gente não tem mais o diálogo, estamos todos sofrendo, e quanto mais a gente busca, traz um sofrimento maior ainda. Acredite, estamos sofrendo muito.
Como a gente não busca a nossa espiritualidade, a nossa fé, a gente não percebe que as pessoas em nossa volta estão sofrendo. Mas com absoluta certeza, temos pessoas muito próximas da gente sofrendo. É que a gente, o nosso ego não nos permite ver. Lá em Marília, eu conheço muitos médicos, convivo com eles, eles estão sofrendo. Eles sofrendo, precisando ajudar os outros, e quem os socorre? Ninguém. E eles estão adoecendo muito mais. Precisamos rever os nossos valores, precisamos buscar a nossa individualidade, não como ego, mas estamos perdendo a identidade, estamos sendo igual a todo mundo. A internet, essas coisas, acaba que todos somos iguais, não temos mais a nossa individualidade, porque buscamos tudo fora da gente, e o que cada um está procurando é igual a todos. Então você não vê diferença nas pessoas hoje em dia, você não vê autenticidade, você não vê a pessoa se procurando para dizer quem ela é de fato. É horrível isto, é triste isto. Você sofrendo de uma forma sozinha e sabendo que todo mundo em nossa volta está sofrendo. E o que me deixa mais triste ainda, tenho pessoas lá na colônia japonesa, lá em Marília, as pessoas que mais deveriam juntar as palmas das mãos e rezar, não rezam. Criam preconceito, criam dificuldade, arrumam desculpa e não rezam. Tinha um senhor lá em Marília, que a filha suicidou com 36 anos. Eu fiz o funeral, fui lá conversar com ele, e ele disse para mim: eu vou frequentar o templo, eu preciso rezar. Até hoje essa pessoa não apareceu no templo. Imagine essa pessoa que não tem onde rezar, onde desabafar o suicídio de uma filha de 36 anos. Onde é que essa pessoa vai extravasar? Eu tive no Pará, no estado do Pará, rodei em vários lugares, encontrei um senhor japonês, que o filho dele morreu com 38 anos num acidente de carro. O que ele fez? Ficou junto do altar residencial, que a gente chama de Butsudan, 2 dias seguidos rezando. Tamanha na dor, e ele nunca tinha dado tamanha importância ao Butsudan. Estava ali, de vez em quando acendia a vela, rezava. Ele passou 2 dias sem dormir, sem comer, diante do altar residencial, para tentar sufocar a dor, e essa dor só aumentava. Perder um filho num acidente de carro, ele ficou louco. Aí eu tive lá, isso aconteceu há 3 anos passados. Aí nós estávamos conversando, e ele me pergunta assim: quantas vezes eu devo rezar por dia na frente do meu altar residencial? Eu disse a ele: não existe a quantidade, cada um reza a quantidade que quiser e precisar. Foi quando ele me contou que ele passou 2 dias rezando diante do altar residencial, até que o corpo chegasse à casa dele. Veja bem, a gente não dá valor àquela caixa que é o altar residencial. Aí eu pergunto para as pessoas lá em Marília: onde é que fica o centro da casa de vocês? Respostas inacreditáveis: é o corredor, é onde está a televisão, onde está isso, está aquilo. O centro, quando a gente pergunta onde está o centro de uma residência, eu estou perguntando o centro de uma família. Por que se forma uma família? É um encontro espiritual.
E para mim, particularmente, o altar residencial é o centro da casa. E hoje em dia as pessoas nos trazem dizendo: olha, eu não pertenço mais à religião dos meus avós, está atrapalhando lá na minha residência, e trazem assim, com a maior naturalidade do mundo, sem dar o devido valor à espiritualidade. Então você vai na casa dessas pessoas, é a coisa mais linda do mundo, só que falta a essência, que é o encontro espiritual manifestado naquela oratória residencial. Então, quando você perde aquilo, na realidade, você perde o eixo, o equilíbrio da união familiar, a união de encontro espiritual. Então, você vê hoje as pessoas cada vez mais independentes dentro de casa, todo mundo no celular, o diálogo cada vez menos, e as crianças sofrendo muito, que elas estão sentindo um vazio muito grande e não sabem o que é esse vazio. Pelo menos as crianças do templo, elas preenchem na busca de alguma coisa a mais. Estava contando aí hoje para o grupo 1, que um dia a mãe chegou na casa e o menino estava sentadinho assim numa cadeira, numa poltrona, e quietinho. Menino, 4 anos. E eu, como falo muito em busca da espiritualidade e da fé, e digo que no momento que a gente consegue se encontrar com a nossa própria espiritualidade, a gente encontra uma certa paz dentro dos nossos corações. A mãe, depois que o menino saiu desse estado, foi lá e perguntou para o menino o que ele estava fazendo. Menino de 4 anos, conversa muito comigo. Ele disse assim: estou procurando a minha paz interior. Olha, isso tem um significado enorme para mim, né? Tem médicos hoje que são drogados, tem médicos de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Deixou de ser uma missão espiritual, hoje virou um negócio, né? Então, o que acontece? Quem sabe hoje, neste momento, seja o momento de resgatar Shiran Shonin, seja o momento de resgatar Siddhartha, seja o momento de resgatar Amida-sama. Hoje, no grupo 1, se falou muito sobre a palavra Sangha. Sangha é a família budista. Nós nunca estamos só. Quem pertence à família budista nunca estará só. Tem várias histórias sobre essa situação, inclusive de Shiran Shonin. Nunca estaremos só. Isso nos fortalece. Eu sou, o Calado já está dormindo, mas sou grato ao Calado, que é o presidente aqui. Ele está meditando ali. Se não fosse pessoas que nem o Calado, que nem o pessoal do Fujinkai, do Bukyokai, não teria onde realizarmos os ofícios. Lá no templo de Marília, as pessoas não poderiam ter acesso no momento de dor, de sofrimento. Um dia chegou uma senhora lá e disse assim para mim: eu sinto que meu pai, que já tinha morrido já fazia uns 10 anos, está me pedindo para rezar. E ela não é budista. Eu acredito na conexão espiritual. Eu disse para o grupo 1 também, quando eu dou aula de budismo, ou quando as pessoas vêm em busca de conversar sobre o budismo, a primeira coisa que eu digo para elas: acenda a vela. E digo para elas: o espírito mais próximo que já deixou este mundo é que vai estar presente e vai estar te ajudando, porque eu não posso fazer nada. Somos em primeiro lugar espírito. A gente tem que aprender a se ver como espírito.
Enquanto a gente não se vê como espírito, a gente não vê o significado de estar aqui, a gente não sabe por que está aqui, e a gente sofre. E eu disse aqui para o grupo 1, que estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. Esse é o propósito. Por isso que existe a palavra Buda, porque por isso existe a palavra iluminação, por isso existe a palavra sabedoria. Temos um propósito. E só vamos entender isso na hora que nós exercitarmos, que é a interdependência. Eu não vivo, me é permitido viver, e eu não consigo viver sozinho. Eu vivo numa sanga. A interdependência de todos. Esse é o fundamento básico do budismo. Eu não sou sozinho. Eu dependo dos outros. E na medida possível eu tenho que ter gratidão. Na medida possível eu preciso ajudar as pessoas, os espíritos a evoluírem. É assim que eu entendo o budismo. Se puderem, leiam mesmo esse livro. Com certeza não se deve ler os livros budistas de uma forma intelectualizada. É preciso vivenciar o que está escrito. Ler por ler, qualquer um lê. Mas vivenciar o que está escrito é que faz a diferença. Então, eu fiquei impressionado com esse livro exatamente pela espessura e pelo conteúdo. Se vocês prestarem bem atenção nesse livro, garanto para vocês que uma única vida é difícil de vivenciar tudo que está escrito aqui. Mas eu acho importante vocês não apenas lerem, mas vivenciar a realidade do que está escrito aqui. E podem ter certeza que a gente passa a se conhecer melhor. Quando a gente faz a oferenda do incenso, acreditar um pouco mais, não apenas virar um ritual, fazer com o coração, aprender a ter a gratidão em pequenas coisas. É preciso que a gente mude os valores pelos quais nós estamos apegados. É preciso que nós, os monges, aprendamos a transmitir os ensinamentos de uma forma entendível. Nós, monges, dificultamos o que é difícil. E todo mundo entende o budismo de uma forma intelectualizada, mas de coração nada. Então não há uma transformação de dentro para fora. As pessoas se orgulham em dizer que sabem sobre o budismo, mas na realidade, de coração, não se encontraram com o budismo ainda. Essa é a diferença de você entender e vivenciar o budismo. Vivenciar o budismo é de pequenas coisas, pequenas atitudes persistentes. Desde você acordar de manhã e agradecer porque você está vivo. Por que você tem que agradecer? É mais um dia que você vai ter para poder evoluir espiritualmente. E antes de dormir, pelo dia que passou. Esse senhor que eu falei lá do Pará, ele disse assim para mim: hoje eu me encontro com meu filho 3 vezes ao dia. É antes de dormir, é de manhã e na hora do almoço. Ele vai diante do altar residencial e reza. Ele tem certeza que está se encontrando com o filho dele. Nesses pequenos gestos é que ele está encontrando uma certa paz. É claro que a dor só está aumentando, mas ele encontra um pouco de conforto, que ele está encontrando com o filho dele, porque ele acredita que o filho dele está vivo espiritualmente e acredita no reencontro espiritual com o filho dele. Esse é o propósito de nós estarmos aqui tentando estudar o budismo. É para ver se a gente consegue mudar de dentro para fora, porque de fora para dentro já está sobrando e nós estamos felizes com tudo isso. Mas sensei, eu ia falar só meia hora, falei 45 minutos. O senhor ficou com menos tempo.
Olha, aqueles que não têm, pode pegar com o Mário Sensei. Ele esqueceu de trazer. Então, ele né? Ele vai, isso, vai te dar um Z para ela. Bota na minha conta, Sensei, por favor. Tamanha propaganda estão fazendo sobre esse livro, mas é porque realmente ele está muito bem redigido. Mas é como eu disse para vocês, se vocês leram de frente para trás, leem de trás para frente. Provavelmente vocês vão entender, talvez, de uma forma um pouco diferente, tudo que está escrito. Eu já li várias vezes e cheguei à conclusão que se você começar a ler de trás para frente, provavelmente você vai entender um pouco mais a sequência deste livro e o que foi escrito. Como todo mundo sabe, os monges falam demais, já falei demais. Agora o Mário Sensei está desesperado para falar aqui, porque ele gosta de falar. Então, vamos deixar o Mário Sensei falar, que o Mário Sensei é qualificado para isso. Hai, domo, arigatou gozaimashita. Obrigado, Oikawa Sensei. Querem um intervalinho? Bate sono, né? Depois do almoço. Acho que, quem quiser tomar uma água, usar o toalete, né? Começar às 14 horas, né? 2 horas, são praticamente 10 minutos. Tá? Não mexe mais.